Eu não sei. Olá, olá pessoal, tudo bem? Começamos, Paulinha. Tudo bem? Meu nome é Pedro, do Repórter Guaibense, e chegou quinta-feira, sempre às 19 horas, nós temos uma live marcada. A cada quinta-feira, isto há uns 2 meses, nós estamos fazendo esse projeto, se chama Papo Guaibense, e cada quinta-feira tem um assunto novo, né? Sempre três convidados de Guaíba, nascidos que conhecem a nossa, vive diariamente aqui na nossa cidade. Então, hoje, nós temos 2 assuntos de extrema relevância. Nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, mês de campanha, de conscientização, prevenção ao suicídio e a saúde mental na pandemia. Comigo, 3 pessoas são 3 pessoas especiais na minha vida, 3 mulheres guerreiras, né? Nós temos a Paula Chu, psicóloga da área da saúde mental da Prefeitura Municipal de Guaíba, a Luciana Bride, psiquiatra, escritora e colunista também aqui do Repórter Guaibense, e a querida Fabiana, que eu digo para ela que na minha vida é a melhor vizinha da minha vida. Ela mora aqui do lado de casa, né? Então, quando ouviram os cachorros, tu sabe que os cachorros é da casa da Fabiana, né? A Fabiana é técnica de enfermagem, trabalha na área já. Então, gurias, primeiramente, como hábito aqui do Papo Guaibense, passo primeiro a palavra para vocês se apresentarem e dizer, dar um check-in como chegam aqui no nosso Papo Guaibense. Pode começar, Paula. Boa noite, Pedro. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre essa área que tanto nos motiva a trabalhar, que é a área da saúde mental. Eu sou psicóloga de formação aqui do município já há quase 15 anos e estou na coordenação das políticas públicas de saúde mental no município de Guaíba, já há alguns anos também, trabalhando na construção do cuidado em saúde mental em todas as unidades de saúde do nosso município. Então, implantando política desde os serviços especializados até a atenção primária, serviço de urgência e emergência, todas as pontas vinculadas ao Sistema Único de Saúde. É o nosso desafio no município de Guaíba implantar uma política de saúde mental forte, consistente, que consiga cuidar da nossa população na área de saúde mental. Fabiana? Eu sou técnica de enfermagem. Primeiramente, boa noite. Foi um prazer o teu convite. Fiquei muito satisfeita de poder participar num assunto tão complicado e delicado ao mesmo tempo. Sou técnica de enfermagem há 20 anos, com especialização em saúde mental. E nos últimos momentos tenho me aprofundado em relação ao suicídio. É um trabalho que eu ando fazendo, né, e sobre a prevenção entre os jovens e os alertas que eles falam, né, como um pedido de socorro. Lu? Eu acho que eu já te vi por aqui também, né, Lulu? E a Paula já participaram aqui do Papo Guaibense. Figurinha repetida, eu e tu, Paula. Muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra participar contigo, Pedro, dos teus eventos, né, de todos os teus empreendimentos. Já te falei do quanto eu fico orgulhosa e feliz de te ver, né,
empreendendo aí no Repórter Guaibense, né, e também de ser tua colunista, enfim. E queria também te dar os parabéns, Pedro, pela iniciativa, né, de tratar com seriedade de um assunto tão delicado e tão necessário, né, de chamar pessoas qualificadas para falar, para a gente conversar, e porque eu acho que esse é o caminho, né, a gente poder esclarecer as pessoas, a gente poder tirar um pouco dos mitos que rondam esse assunto, né? Porque a possibilidade em relação ao suicídio é prevenção, né? Como a Fabiana falou e a Paula também, de que é o que a gente pode fazer antes que aconteça, né? Então, acho que esse é o foco, assim. Que bom que a gente está podendo se reunir aqui para falar um pouquinho sobre isso. Lu, eu vou começar contigo. Já fez artigo para o Pop Guaibense, coluna sobre isso, é a questão da pandemia, né? Eu queria que tu falasse um pouco do como a pandemia, de certa forma, afetou a saúde mental das pessoas, né? Sim. Como é quando a questão tá quarentena, de ficar só em casa, não poder sair para a rua por causa do risco de contágio do Covid-19. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar um pouquinho, sim. Tem uma série de coisas, né, que durante a quarentena podem tornar as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista da saúde mental. A começar por isso que tu comentou, né, do isolamento. Tem pessoas que toleram melhor o isolamento, outras que têm mais dificuldade, né. Nós somos, por natureza, seres sociais, né, gregários. A convivência é uma coisa importante para os seres humanos, mas algumas pessoas toleram isso o isolamento com mais facilidade do que outras, né, e para algumas pessoas isso pode ser realmente muito difícil, né, e ser causa de agravamento de transtornos mentais ou mesmo de adoecimento, né. A gente também, durante a pandemia, tem toda essa questão do medo, né, do contágio, do medo do que eventualmente pode acontecer, né? Esse vírus a gente tem visto ter uma característica assim muito, eu digo assim, é uma caixinha de surpresa, na verdade, né? Porque tem pessoas que, em tese, poderiam passar muito bem, porque não tem fatores de risco, porque são jovens, porque não tem, enfim, outras questões, mas acabam tendo quadros mais complicados, e outras pessoas que, né, que em tese seriam pessoas que são idosos ou têm outros fatores de risco e daqui a pouco passam bem. Então, eu acho que esse fator de incerteza, assim, né, do que vai acontecer caso eu me contamine, né, e de incerteza com o futuro, de quanto tempo toda essa questão vai durar, essa restrição maior vai durar, esse risco maior vai durar, né, tudo cria um clima tenso, né, de não se saber, de mais não se saber do que se saber, né, e eu acho que isso acaba sendo um fator importante também. Além disso, a questão de consumo de álcool aumentado durante a pandemia, isso também é um fator, assim, que pode levar a mais adoecimento, tanto do ponto de vista da própria dependência química, que pode vir daí, como pode isso se tornar risco para outros transtornos mentais, né? As questões econômicas, que as pessoas começam a passar por mais dificuldades, né, com toda essa questão de recessão, de ter mais dificuldades para profissionais autônomos, né, os negócios, muitos indo mal, muitas pessoas perdendo emprego, isso também é um fator preocupante, né. Que era outra coisa que eu ia comentar, sobre o luto, tem muitas pessoas que, né, perderam familiares em função da doença, da Covid-19, isso também é um outro fator, né? Então, a gente tem, assim, todo um conjunto, né, e até pelo histórico que a gente sabe de outras pandemias passadas, né, de que realmente os riscos para adoecimento mental são maiores, né? E é um conjunto desfavorável, na realidade, né? Não é só a doença em si, mas é todo esse conjunto de coisas que torna a questão de saúde mental uma questão que merece foco, né? Se fala em quarta onda, né, da pandemia, né? De ter o problema do próprio vírus e tal, enfim, e que
às vezes até no pós-pandemia, a questão de saúde mental acaba sendo ainda mais relevante, né? Porque nesse momento acaba todo mundo focado no vírus, né? Na doença, na questão clínica, né? Mas a tendência é que com o passar do tempo e com o prolongar dessa necessidade de isolamento e dessas mudanças todas, né, de rotina que a gente tem vivido, que essas questões de adoecimento mental acabem se tornando realmente um foco necessário. Paula, pode completar? Posso, eu estava pensando, ouvindo a Luciana falar e pensando em a complexidade desse momento que a gente vive e o reflexo disso no pós-pandemia. Porque enquanto a gente tem a duração disso, a gente lida muito mais com essa questão da imprevisibilidade, da ansiedade que as pessoas têm com relação ao que pode acontecer, é o desconhecido que a gente não consegue minimamente ter um controle sobre a situação. Mas realmente, assim, o pós-pandemia, e quando eu digo pós-pandemia, não é lá quando a gente tiver vacina, quando as coisas estiverem estabilizadas, mas é quando essa crise mais clínica do tratamento, né, da doença, do Covid-19, na medida que ela vai amenizando, né, e a gente vai tendo um pouco mais de informação sobre isso, as questões de saúde mental, as pessoas estão se permitindo procurar os serviços de saúde para trazer essas questões de saúde mental. E o que a gente tem percebido? Realmente, aquelas pessoas que já tinham um transtorno mental, elas voltam para os serviços com os seus transtornos agravados, né, com sintomas bem mais graves, e aquelas pessoas que não tinham um transtorno mental, muitos chegando num processo já de adoecimento. E com isso, a gente que trabalha no Sistema Único de Saúde também observa que as questões sociais, a crise social que a gente está começando a viver, do desemprego, né, da falta de perspectiva, o quanto isso também está fazendo com que as pessoas adoeçam e que os transtornos mentais venham também de uma forma mais agravada, porque o acesso ao cuidado em saúde, ele acaba ficando muito limitado. A gente tem uma realidade no município de Guaíba, a gente tem uma população muito pobre, né? A gente tem uma periferia de pessoas com condições sociais muito agravadas. E o simples acesso a um serviço de saúde, a um serviço especializado, por exemplo, que a gente tem serviços centralizados, né, que estão na nossa região central do município, assim, o simples fato de ter dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, para acessar esse serviço 1 ou 2 vezes por semana, para ser cuidado, né, o usuário, a sua família, isso já é um agravante que a gente tem percebido, em especial nesses últimos 30, 40 dias, assim, as pessoas precisando procurar os serviços e já sem emprego, sem renda, a insegurança, né, do auxílio emergencial está sendo já cortado, então as pessoas realmente, toda uma situação social que agrava sintoma, né? E a gente tem, enquanto política pública de saúde mental, uma preocupação muito grande com isso, né? Como é que nós vamos conseguir cuidar dessa população para uma política que já nunca foi muito prioridade, né? A Luciana, que é da área, sabe disso, assim, a gente conquistar recursos para a área da saúde mental nunca é uma área muito fácil, assim, acho que a gente tem conquistado um espaço enquanto política pública, mas vou dar um exemplo para vocês. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele fez um plano de contingência para o combate à pandemia da Covid-19, onde a política de saúde mental não estava contemplada. Se vocês forem acessar o plano de contingência do estado, ele tem uma série de ações, né? E o anexo da saúde mental, ele foi incluído há menos de 40 dias. Então, nós já estamos há quantos meses numa pandemia e a política pública não pensou, né, em recurso extra para cuidar das pessoas em sofrimento, para reforçar as equipes, para pensar estratégias para além do que a gente já tinha. Então, o tema do suicídio, ele é um tabu e cuidar da saúde mental também é um tabu ainda. Por mais que a gente fale, por mais que a gente lute por essa política, a doença mental, o transtorno mental, ele ainda fica, né, para trás, no meio de uma pandemia que a gente sabe, como a Luciana disse, que desde o início a gente já estava prevendo, né, essa 4ª onda e que a gente sabe que vai ser
Eu me arrisco a dizer que depois que a parte clínica da Covid-19 passar, as sequelas dessa pandemia que nós vamos colher são sequelas a nível de saúde mental da população. Agora, te ouvindo falar, Paula, também pensei assim do quanto as pessoas não se dão conta que o número de contaminados pelo vírus vai ser mas o potencial número de afetados do ponto de vista de saúde mental é infinitamente maior, né? Porque não é só quem pegar o vírus que poderá vir a desenvolver questões de saúde mental, né? Então, eu nem sabia disso que tu está comentando, a respeito da política do Estado, de que não estava contemplado. Não vou te dizer que me surpreenda, porque o histórico, né? Eu hoje não participo mais assim da saúde pública, mas durante muito tempo trabalhei, né, em serviços do SUS. E sei como isso funciona, né? Eu sei o quanto é difícil se conquistar, né, espaços de cuidado, assim, e é uma coisa que a gente vai ter que, se não se pensar agora, daqui a pouco isso realmente vai vir, talvez até de uma forma mais grave, se a gente não passar a cuidar das pessoas a partir desse momento, né? E eu, assim, também estava aqui pensando, vocês duas falando, uma coisa que abrange muito, é que na saúde mental, a família toda, né, em conjunto, sofre, adoece junto, e como agravante do suicídio é um que a mais, que ainda há muito preconceito em se falar nisso. E eu, como técnica de enfermagem, tenho muitos colegas adoeceram, né? Muitos colegas foram afastados do seu serviço. Foi uma pressão psicológica tremenda entre a família e os colegas em si, né? Então, a saúde pública tem que estar muito trabalhada, tem que ser conversado muito a questão do suicídio até do funcionalismo da saúde pública. O pessoal que está dentro dos hospitais, que estão vendo realmente como funciona uma UTI de Covid, o índice de depressão e entre o funcionalismo aumentou absurdamente, né? E eles não estão cuidando da saúde pública. Eu falo como, né, como nós todos da área da saúde, eles não estão dando a devida atenção com o suicídio relacionado com a pandemia e pós-pandemia, né? Isso vai ser um índice também que tem que ser visto, porque a área da saúde está sofrendo muito com isso. E a população mais ainda, porque ainda há o preconceito de procurar ajuda, né? De o pessoal dizer, não, eu acho que eu estou precisando, eu vou procurar alguém qualificado, porque ainda se tem como a frescura, né? A pessoa está querendo chamar a atenção, eles não estão, pelo preconceito, porque as pessoas não gostam de ser taxadas, né? Com a questão da depressão e do suicídio, são muito taxados, e a família sofre, e aonde entra a crise econômica, piora toda essa visão, né, todo esse andamento, porque como é que tu vai manter uma família saudável se está te faltando o alimento do dia, né, como é que está te faltando o transporte para conseguir trabalhar e levar o alimento para a família, né? Então, eu acho que é uma coisa muito complexa e que as pessoas têm que quebrar esse tabu, que há muito tabu nisso, né? Fabi, eu vou querer que tu continua contigo com a conversa. Eu quero que tu fale um pouco da importância da campanha Setembro Amarelo. O que eu posso dizer dela? Eu acho de suma importância. Eu acho que tem assuntos que nós deveríamos trabalhar sempre. As pessoas tentam acabar, como a Paula, a doutora Luciana, para dizer, é com o sofrimento, nunca é com a vida, né?
há os suicidas em potencial, mas nem tem aquela... Eu tenho visto nos trabalhos que eu tenho... o suicida, quando para de falar, a gente tem que prestar atenção. Conheço familiares que, né, alguns casos que a pessoa cometeu suicídio e nunca tinha comentado sobre nada. Até eles achavam que não. Aí, nas minhas conversas, a pessoa assim, mas ele nunca me falou que queria, né? E eu digo, a gente tem que prestar atenção aos pequenos detalhes, tipo, eu não aguento mais estar aqui. São frases que podem não dizer nada, mas falam muita coisa, né? E são são nisso que eu trabalho. Nos pequenos, tipo, não tirem para frescura, né? Porque é um momento de ansiedade, né? Um momento que ouvir relatos que a gente entra em transe e não sabe o que está fazendo, né? Que quando volta a si, que tem a consciência do que estava acontecendo com eles. Então, eu acho que é de suma importância as pessoas perderem, eu vejo muito preconceito nisso, e eu às vezes paro quando houve a descoberta do HIV. Deus o livre alguém falar sobre isso, né? E o suicídio é muito taxado. As pessoas têm medo de conversar sobre isso. E não se pode, a gente só vai conseguir ajudar realmente toda uma sociedade, porque todos adoecem quando tem um suicídio em potencial, né? Toda a família fica envolvida nessa questão. E a gente precisa falar, precisa prestar atenção nas deixas que eles deixam, sabe? E é nisso que eu trabalho para essa alerta, desculpa, que é complicado, tem muita gente qualificada querendo ajudar, é de suma importância, e que as pessoas não podem ter nem vergonha, não podem ter vergonha. E a grande questão é a vergonha que eles sentem de pedir ajuda, porque, como eu falei, eles são taxados como isso, como aquilo. No mínimo, eles são fiasquentos, são fracos, e ninguém consegue entender o que se passa dentro da pessoa, né? E eu digo, a doença mental, desculpa a comparação ridícula, assim, né? Mas é uma doença muito complicada de se tratar. Eu acho que a Paula e a Luciana me corrijam se eu estiver errada, porque trabalha a química, né? Quando tu tem alguma doença, tu vai lá, trata com antibiótico, tu tem imunodepressores, tu vai fazendo o tratamento. E a saúde mental é mais complexa. Falar alguma coisa, Pedro? Eu acho que essa questão da complexidade, né, tu tá correta no que tu tá dizendo, no sentido de que para a maioria das doenças clínicas, vamos dizer assim, a gente tem muito mais claro um mecanismo de causa e efeito, né? Qual é o mecanismo que leva a pessoa a adoecer e qual é vamos dizer, o antídoto para isso, né? Do ponto de vista do funcionamento cerebral, o nosso cérebro realmente é muito complexo, né? E a gente também tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente sobre o funcionamento cerebral, né? Mas eu acho que é importante que a gente tenha clareza, assim, de que sim, a gente dispõe de muitos recursos, tanto do ponto de vista de atendimento psicológico, daí a Paula pode falar sobre isso melhor, né? Como do ponto de vista medicamentoso. Muitas vezes são questões que não são difíceis de tratar. Muitas vezes são questões simples, se a pessoa for buscar auxílio cedo, né? Se não chegar num ponto em que a doença já ficou muito complexa e que já está com riscos muito mais agravados, né? Então, eu acho que a gente tem que
isso que tu estava comentando antes, assim, do preconceito, né? É isso que a gente tem que combater. A doença psiquiátrica, ela não é fraqueza, ela não é uma frescura, ela não é uma bobagem, ela não é uma coisa que a gente vai dizer para a pessoa, ai, mas tua vida tá ótima, tu tem tudo, tá reclamando do quê, né? Não é assim que funciona, né? O mecanismo da pessoa poder sentir satisfação, prazer, alegria, plenitude, serenidade diante das circunstâncias da vida que ela tem, estão afetados. A doença afeta isso, né? Então, é muito comum que a gente veja, assim, as famílias dizendo para os pacientes, mas tu tem que te ajudar, né? Às vezes eu fico pensando assim, ninguém diz para um asmático que ele tem que se ajudar a respirar melhor. Ninguém diz para um hipertenso que ele tem que se ajudar para a pressão ficar bem, né? Porque são coisas que estão além do autocontrole, né? São mecanismos bioquímicos, como tu estava comentando antes, que em muitas das vezes, na verdade, a questão do suicídio especificamente, assim, a grande maioria das pessoas tem um transtorno mental associado que merece tratamento, né? Então, quando chegou nesse ponto, muitas vezes, é como tu falou, sinais já poderiam estar provavelmente presentes ali, né? E a pessoa, às vezes, não foi identificada como tendo um transtorno mental, mas ela tinha, né? Porque as pessoas também têm essa ideia, às vezes, de que um transtorno mental é uma coisa de outro mundo, de que a pessoa está fora do ar, né? De que está dizendo coisas sem sentido, e não necessariamente é assim. Uma pessoa que vai se deprimindo, às vezes ela vai perdendo energia, perdendo de ver graça nas coisas, né? Até chegar num ponto em que sente uma desesperança tamanha que não vê uma saída para aquela sensação ruim que está sentindo. Né? Então, a gente poder estar atento a esses sinais, poder instruir as pessoas sobre os transtornos mentais, vai ajudar na prevenção do suicídio, porque as pessoas vão estar aptas a se reconhecerem doentes e a buscarem auxílio antes. E quanto mais a gente puder colocar a questão da doença psiquiátrica como uma questão de saúde, simplesmente, né? Porque o nosso cérebro ele não é uma entidade abstrata que paira aqui do lado, né? Não, é parte de quem a gente é. E assim como o nosso pulmão, o nosso coração, nossos rins podem, né, por alguma razão mais ou menos conhecida, não está funcionando direito, a mesma coisa pode acontecer com o nosso cérebro. Só que os sintomas que vêm de um mau funcionamento cerebral muitas vezes são sintomas que afetam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. E tudo isso costuma muito ser visto como uma coisa que não faz parte do corpo, como se a mente fosse uma coisa, né, que boia em cima da cabeça e não parte de quem a gente é, né? Então, eu acho que aos pouquinhos a gente tem construído assim essa nova forma de entender a saúde mental, né? Porque historicamente era assim, eram espíritos que possuíam as pessoas, eram, né, os deuses que estavam castigando as pessoas e por isso elas estavam, né, tendo sintomas. Então eu acho que esse esclarecimento e essa desmistificação assim de que a doença mental ela vem sim de uma parte do nosso corpo, né? Aos pouquinhos a gente vai podendo ajudar que as pessoas não tenham tanto medo, né, de falar a respeito, não tenham tanto preconceito com quem fala a respeito e as pessoas possam buscar mais ajuda, ser melhor ajudadas, né? E acho que é uma construção. Eu vejo um avanço nos últimos tempos, né? Eu não cheguei a falar lá no começo. Eu sou psiquiatra há 22, esse ano eu faço 24 de medicina, 21 para 22 anos. E eu vejo nesse tempo de prática, assim, uma evolução em se falar sobre isso, e as pessoas acham que a coisa das redes sociais tem um papel importante, assim, né? Espaços como esse que a gente está tendo aqui hoje para falar, né? Para conversar a respeito. Acho que a gente está evoluindo devagar, mas estamos indo para frente. Paula? Eu ia comentar a primeira fala da Fábio sobre a campanha do CVV, né? E o slogan do CVV é falar é a melhor solução.
Uma coisa que a gente discutiu bastante já, o ano passado a gente falou muito disso, assim, que quando a gente diz que falar é a solução, tem que ter alguém para escutar. E essa escuta, ela precisa ser qualificada, ela precisa ser empática. E a gente vê muitas vezes como se escutar alguém com desejo de morrer fosse atribuição do psiquiatra, fosse atribuição do psicólogo, somente esses profissionais teriam essa condição, e isso a gente vê na prática do cuidado em saúde, eu falo em especial, que é a área que eu trabalho, mas o quanto a gente precisa desmistificar que essa escuta acolhedora e essa escuta que muitas vezes salva, que previne, ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, qualquer profissional de assistência social, muitas vezes é o professor da sala de aula, é o orientador de uma escola. Quando a gente fala de suicídio, a gente não pode simplificar e reduzir as pessoas que têm condições de lidar com esse tema. A gente tem, claro, profissionais de saúde mental especializados, né? Nossa formação, a minha e da Luciana, ela é voltada para a saúde mental, mas se a gente achar que só os profissionais psicólogos, que só os psiquiatras vão dar conta de toda essa população que tem sofrimento mental, a gente nunca vai conseguir produzir saúde ou prevenir. A gente atua principalmente nos casos de um adoecimento mais grave, né? Mas qualquer profissional de saúde tem que ter condições de acolher, de escutar uma pessoa que traz um desejo de morrer, que está com algum familiar que conseguiu identificar isso, e poder articular uma rede de cuidado. Claro que lá no final a gente vai chegar num atendimento psicológico, muitas vezes numa consulta com um psiquiatra, a gente vai buscar um serviço especializado, mas a maioria das vezes essas pessoas chegam em lugares que não são serviços especializados. E como é que a gente consegue desmistificar a questão do suicídio para que todos tenham condições de consciência? Eu acho que, Paula, tem problema no teu microfone. Eu bati com o braço aqui. Como a gente consegue falar do suicídio de uma forma mais aberta mesmo, né? E com profissionais de saúde, eu trabalho também muito com estagiários de psicologia, né, estagiários em formação, e sempre acontece isso, eles trabalham nas unidades básicas de saúde, quando eles escutam alguém que traz o desejo de morrer, eles ficam muito assustados. Eles, às vezes, não sabem como conduzir aquilo, como é que eu vou fazer esse encaminhamento, o que eu tenho que dizer. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque hoje ainda é um desafio a gente pensar que todos os profissionais de saúde vão, em algum momento da sua vida profissional, escutar alguém com desejo de morrer. Alguém num sofrimento que vai pensar em suicídio. E como é que a gente consegue fazer essa escuta empática? É eu escutar isso, porque eu já ouvi profissionais que, às vezes, quando a pessoa diz isso, eles travam. Não, peraí que eu vou procurar um especialista. E, às vezes, tu perde, naquele momento, a oportunidade de fazer uma escuta, de oferecer um cuidado, de fazer um contrato terapêutico de cuidado naquele momento, para que essa pessoa consiga ser direcionada para um lugar especializado. Não vai precisar sempre, né? Às vezes a gente vai conseguir esse desejo de morrer, essa ideação, às vezes que a gente diz, que às vezes a pessoa menciona, nem sempre, e na maioria das vezes, e isso eu acho que é a riqueza do trabalho de prevenção em saúde, é que quando a gente conseguir fazer com que as pessoas falem, a gente consegue prevenir. O suicídio, ele é, em grande parte, possível fazer estratégias de prevenção, quando tu consegue identificar. Então, quando a gente fala da campanha do Setembro Amarelo, é disso que a gente está falando, é de prevenção. É da gente conseguir escutar e a gente conseguir evitar o desfecho trágico desse desejo, né? A gente conseguir oferecer um espaço de escuta e um espaço de cuidado que a gente evite, né, que o suicídio seja consumado. Eu estava com uns dados para falar rapidinho aqui para vocês, Pedro, do município de Guaíba do ano passado. Isso que eu ia te perguntar, eu queria que tu falasse um pouco como tu vê, como é o trabalho da saúde mental no município, da prefeitura, sobre se tem se vocês registram muitos casos desse tipo, como é essa questão.
Isso, eu ia colocar só para complementar essa importância do acolhimento e da escuta, que a gente teve o ano passado notificados oficialmente 9 suicídios em Guaíba, tá? A gente sabe que esse dado tem uma enorme subnotificação, a gente sabe que esse dado é maior. Além dos dados de suicídio, a gente teve o ano passado 158 registros de lesões autoprovocadas. O que são lesões autoprovocadas? São as tentativas de suicídio que não são consumadas. Então, a gente tem 158 notificações de lesões autoprovocadas e 9 notificações de suicídio. A gente trabalha também com um número alto de subnotificação. A gente sabe que também as lesões autoprovocadas são muito maiores. 158 já não é pouco, é um número alto. Tá? Lembrando que a notificação é compulsória, né? É compulsória, deveria ser feita por todos os profissionais que atendem, e a gente sabe que mesmo assim isso não ocorre. Né? Então... Fora os que não procuram ajuda, né? Porque nós não ficamos sabendo. Exatamente, ainda tem as automutilações, né, que muitas vezes não acessam, e mesmo muitas vezes acontece e elas não são notificadas mesmo, embora, como a Luciana disse, é uma notificação compulsória. Né? Tu te deparou com, né, uma autolesão, tu te deparou com qualquer situação que possa nos fazer pensar que foi uma tentativa, né, de suicídio, que isso precisa ser notificado, e mesmo assim a gente sabe que não acontece, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem com o intuito da gente sensibilizar a população em geral, mas também sensibilizar os profissionais, né? Os profissionais de saúde, os profissionais da área de educação, da área de assistência social, da segurança pública, que muitas vezes se deparam com isso e o dado às vezes se perde, né? Então, a gente falar de política pública, de incentivo financeiro, a gente precisa de dados, a gente precisa que isso apareça para que a gente cada vez mais sensibilize, né, os políticos, a gente sensibilize aqueles que são os que gerenciam os recursos, para que a gente consiga mais investimento para trabalhar na área da saúde mental e na área de prevenção, que eu acho que é onde a gente precisa cada vez mais investir, né, prevenção em saúde mental, acho que esse é o caminho. Quer falar alguma de vocês? Lu? Não, acho que... Lu, tu trouxe na tua coluna uns números da Associação Brasileira de Psiquiatria sobre o suicídio, os números na pandemia, né? A questão dos suicídios na pandemia. Pode falar um pouco sobre essa coluna que tu escreveu essa semana? Eu acho que minha principal motivação, assim, né, com a coluna foi aproveitar o momento, né, do início do mês de setembro. E uma das coisas que eu coloquei na coluna é justamente de que esse é um assunto para todos os meses do ano, né? Embora a gente tenha esse mês como um mês de, vamos dizer assim, de campanha de conscientização, é um assunto para ser falado sempre, né? Isso, como a Paula estava comentando, né, a respeito dos profissionais de saúde se capacitarem, se qualificarem para essa escuta, que não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um psicólogo, né? As estatísticas mostram que mais da metade das pessoas que chegam a concluir um suicídio, nos 6 meses anteriores à sua morte, buscaram algum tipo de serviço de saúde. Então, pelo menos mais da metade dessas pessoas tiveram uma oportunidade de ser abordadas a respeito disso, né? De que pudesse ter sido feito um trabalho de prevenção. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, né? De que a gente, os profissionais no geral, né? Porque às vezes a pessoa vai num ginecologista e é o ginecologista que é o médico que ela confia e que, né, se sente à vontade para falar, e é para aquela pessoa que ela vai acabar abrindo, né, os seus pensamentos, o que vem acontecendo, né, e acho super importante, assim, que as pessoas, que os colegas de outras especialidades, não que vão fazer o
tratamento ou atendimento especializado, mas que possam acolher essa pessoa, que possam saber como conduzir, o que fazer, né, naquele momento. Que atitude tomar. Isso, né? Porque, porque é nessa oportunidade que se faz a prevenção, né? Também tem uma coisa que eu tenho escutado, assim, a respeito, muitas pessoas, assim, nas redes se colocando disponíveis, né? Me chame no direct, converse comigo e tal. Eu acho que isso tem dois lados, e eu acho importante a gente comentar. É ótimo que as pessoas sejam solidárias umas com as outras, né? E queiram se ajudar. Mas eu também acho que quando alguém vai se colocar neste papel de estar à disposição, essa pessoa tem que se reconhecer como alguém capaz de lidar com essa situação. Porque senão corre o risco de dois adoecerem, né? A pessoa que, né, o que já está doente e acabar que essa pessoa que não tenha condições para lidar com uma conversa a respeito de suicídio também acabe virando, né, uma situação de angústia. Então, eu acho que é bonito que as pessoas se solidarizem e queiram conversar e se coloquem abertas, mas eu também acho que a gente precisa, que cada um de nós, né, no geral, assim, a gente deve se perguntar sobre as nossas próprias condições, né, de acolher e de como fazer isso, né? Porque muitas vezes é melhor que a gente escute e que a gente pense, olha, eu vou te ajudar, vamos marcar um horário com alguém que possa te ajudar melhor, que possa nos ajudar a saber o que fazer, se colocar junto, nós vamos buscar ajuda, eu vou te ajudar a buscar ajuda. Às vezes a gente vê as situações assim das pessoas querendo convencer o outro, né? Isso eu também falei na coluna, né? De que demover alguém de uma intenção suicida, isso não é uma questão racional, né? Muito provavelmente a própria pessoa muitas vezes não consegue ter explicações muito racionais assim sobre os pensamentos que está tendo, né? Muitas vezes as pessoas dizem eu não quero pensar sobre isso, mas eu estou pensando. Né? Eu quero que esses pensamentos sumam da minha cabeça, eu não suporto mais pensar nisso, ou eu tenho medo de que, pensando nisso, daqui a pouco eu acabe fazendo, né? Então, assim, são muitas formas como o assunto pode vir, e é importante de quem está no entorno é se colocar como um colaborador, como alguém que está ali ao lado, né? Que não vai deixar a pessoa sozinha, que não vai deixar a pessoa desamparada e que vai ajudá-la a buscar um serviço especializado, né? Porque a gente tem visto, assim, os índices são altos, né? Eu não tenho bem certeza agora se é isso, assim, mas as últimas estatísticas que eu tinha visto é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata, né? Então, realmente, assim, é um problema de saúde pública, né? E ainda que muitas vezes a gente não tenha, e talvez até por isso seja um problema ainda maior de saúde pública, por a gente não ter todas as condições que a gente precisaria na saúde de base, né? E saúde de base não é só a detecção precoce de sintomas depressivos ou de outros transtornos. A gente está falando de cuidado em saúde mental, desde orientação para pais a respeito de como criar seus filhos, né? De como a gente vai criar pessoas mais emocionalmente estáveis e seguras, como as pessoas vão crescer ao longo do tempo, né? A gente tá de como os professores vão lidar nas escolas com as questões de saúde mental, de convívio social, de bullying, enfim, né? Então tudo um conjunto, uma cadeia que se inicia desde que a pessoa nasce, né? A saúde mental, ela não é uma questão puramente genética, que a pessoa nasce com alguma predisposição e simplesmente aquilo acontece. Para alguns transtornos, a questão genética ela é muito mais relevante, né, do que para outros transtornos, mas a nossa saúde mental ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto que se dá a partir de todas as nossas vivências. Então, quando a gente fala em prevenção, não é só detecção precoce, tratamento precoce, não é psiquiatra e psicólogo disponível para todo mundo, né? A gente está falando de coisas muito anteriores e muito relevantes, né? Para que a gente possa se constituir como seres mais saudáveis, assim. Fabiana, quer falar? Um adentro, são
A cada 45 minutos um suicídio no Brasil, né? Agora, em época de pandemia, eu não tenho os dados concretos. O que eu andei pesquisando que na América Latina, no Brasil, é o que mais ocorreu casos de suicídio, né, nesta quarentena. Claro que a gente tem que ver que o Brasil é um país de grande extensão territorial e habitacional. E também a população está muito carente também, né? Houve um declínio econômico, né? Desculpa aqui. E com esse declínio abala todo mundo. E as pessoas não se sentem encorajadas. Eu vi muito que as pessoas não se sentem encorajadas de procurar ajuda, né? Desmistificar. É que nem eu digo, o Setembro Amarelo serve para chamar a atenção de um trabalho que tem que ser feito durante 12 meses, né? Tem que ser preventivo, tem que ser orientado e tem que ser cuidado com muita atenção. E eu tenho, assim, um grande prazer, vamos dizer assim, uma coisa, eu gosto de explorar esse lado, pelo que eu sinto uma necessidade do povo, das pessoas que precisam, saber que elas não estão sozinhas, né? Elas podem procurar uma unidade única de saúde, elas têm que acharem o caminho para chegar aos teus profissionais. E os profissionais que estão nos postos não se sentirem chocados, né, com o desejo da pessoa que pediu ajuda, né? Eles têm que desmistificar essa coisa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer que surgiu aqui na consulta um suicídio em potencial, né? E saber encaminhar e manter a tranquilidade de guiar da melhor forma possível. E as pessoas não conseguem. Eu vejo que até na área da saúde, né, quando chegam no posto ou quando chega na emergência, o que a gente vai fazer com esse paciente? Quais são os caminhos? Quem é que eu chamo, né, para me orientar, para onde eu encaminho? O que eu vou fazer com esse meu paciente que chegou na unidade? Paula? Eu acho que a Fábio encerrou a fala dela trazendo um grande desafio, que eu ultimamente tenho me dedicado muito a essa área na saúde, assim, que é fazer com que o cuidado de saúde mental ele ocorra em todos os pontos de atenção, né? Na urgência e emergência, numa unidade básica, é aquele primeiro acolhimento. Então, a rede de atenção psicossocial que a gente chama, ela não é composta só de serviços especializados e nem em todos os pontos. Por exemplo, a gente pega um exemplo da nossa rede. Nas nossas unidades básicas do município de Guaíba, nem todas têm psicólogo, né? Nem todas têm um profissional especializado em saúde mental. Mas a gente precisa cuidar e oferecer cuidado em saúde mental para a população daquele território. Então, é bem isso que a Fábio estava trazendo, assim, o quanto a gente precisa também qualificar esses profissionais para essa primeira escuta e depois a gente fazer os devidos encaminhamentos, claro, acho que a continuidade do cuidado, dependendo do caso, ela precisa, sim, né, de um serviço especializado. Acho que a Luciana trouxe uma coisa super importante e que a gente tem que ter muito cuidado também com as questões de saúde mental, que é quem está cuidando, né? O quanto essa pessoa está apta, né, capacitada tecnicamente para oferecer cuidado, porque a gente fala também de algo que é muito sério, né? As intervenções em saúde mental, a gente fala que saúde mental, a gente usa uma tecnologia leve, que é o vínculo, né, que é tu estabelecer uma relação com aquela pessoa, mas existe técnica para o cuidado, né? A intervenção ela é muito cuidadosa. A gente precisa ter muita responsabilidade com isso. Então, ao mesmo tempo que a gente traz uma campanha que a gente abre um leque de possibilidades de intervenções, e não só de possibilidades, mas de necessidade de intervenção multiprofissional, a gente também tem que sempre trazer de volta para a realidade o quanto
existe responsabilidade nessas intervenções e nesse cuidado. E o quanto essas pessoas, quando a gente fala de suicídio, uma pessoa que tem um desejo de morrer, né, uma pessoa que precisa muito ser acolhida e muito ser cuidada, né, com uma seriedade muito grande. Isso precisa, a gente tem que desmistificar, mas ao mesmo tempo a gente tem que trazer muita seriedade para esse tema. É algo que precisa ser muito levado a sério. É uma situação tão delicada quando a gente se coloca no lugar de alguém, né? Eu acho que quando a gente exercita isso enquanto profissional de saúde, quando eu consigo me colocar no lugar de alguém que está desejando morrer para aliviar o seu sofrimento, puxa, que sofrimento é esse que eu estou falando, né? A que ponto isso chegou e aí a gente pensa, né, quanta coisa antes a gente poderia ter sido feita. A Luciana trouxe, né, o exemplo ali do ginecologista, às vezes é um dentista, às vezes é um instrutor da academia, sei lá, tanta gente que às vezes passou por esse caminho, né, dessa pessoa e não conseguiu escutar. E não estou dizendo que não conseguiu porque não quis, é porque é difícil mesmo. Não é fácil, não é fácil a gente falar com alguém que quer morrer, às vezes a gente não sabe nem como escutar, né, e nem o que fazer com aquilo depois, né, mas eu acho que é um grande desafio. Eu acho que a campanha de Setembro Amarelo, ela tem vindo para a gente falar disso mais abertamente. Eu acho que quando a gente fala disso abertamente, as pessoas se sentem validadas no seu sofrimento e elas conseguem procurar ajuda, né, quando esse tema é mais abertamente discutido. Então, eu, enquanto profissional de saúde, eu me coloco nesse lugar, assim, de alguém que precisa fomentar essa discussão nos espaços de saúde, nos demais profissionais. Acho que da nossa área, psicólogos e psiquiatras, isso para nós é do nosso cotidiano do trabalho. Então, a gente está acostumado a lidar com isso, mas a FAB representa uma classe, por exemplo, que é a classe da enfermagem, técnicos, enfermeiros, todo um conjunto de profissionais que também precisa estar apto para fazer essa escuta, né? Para saber acolher, para saber conduzir. Então, temos sim um grande desafio. Acho que o Setembro Amarelo vem para isso, para fazer a gente pensar. E falar sobre suicídio é, sim, todos os anos. Para a gente que trabalha em saúde mental, é todos os meses, né? Não são todos os anos. A gente fala disso o tempo inteiro, né? E valorizar essa campanha, cada vez mais a gente poder trazer isso à tona. Falar é a melhor solução, sim. E saber escutar também é a melhor solução. E um adentro, assim, eu acho que o Setembro Amarelo é um marco para dizer assim, eu que tenho problema de saúde mental, estou sendo visto, né? Eu sei a quem recorrer, eles não estão levando mais a minha doença mental como uma frescura, vai trabalhar, é porque tu tem tempo vago, por isso que tu tem tempo de pensar em besteira, né? E o Setembro Amarelo é bom para as pessoas refletirem isso, né? E se colocarem no lugar do outro, né? Não, peraí, o meu vizinho, ele anda meio assim, né? Vou prestar atenção, né? Chegar e dizer, fulano, vamos ali, eu tô pensando em ir lá procurar uma ajuda, tu não quer ir comigo? Né? Ou vamos, tem um grupo, porque a terceira idade também é uma fase bem complicada, né? Tô achando um grupo de terceira idade, vou fazer uma visita, tu não quer ir comigo? Pergunta para a vizinha, porque daqui um pouco a vizinha fala para uma outra que conheceu nesse grupo, eu estou passando por certa coisa, eu não aguento mais, né? Eu já cansei dessa vida, né? Então a gente tem que ter essa empatia, esse cuidado, e eu acho que Setembro Amarelo está conseguindo fazer isso a passos, como qualquer outro projeto, qualquer outra alerta, né? Então, a tendência é desmistificar e conseguirmos falar de uma forma tranquila, sem causar, né, pavor e sustos e choques para quem está na área da saúde, né? Porque a área da saúde também sofre, mesmo com suicídio, né? Os índices estão aí para demonstrar, e com a pandemia, muito, né? Então, as pessoas têm que chegar de peito aberto, mesmo sendo complicado. Eu estou precisando, fulano, eu já não sei mais o que eu passo, eu não sei mais,
para a gente poder conseguir encaminhar e conseguir para o pessoal qualificado encaminhar e dar o tratamento, né? E isso eu vejo que a saúde, assim, alguns funcionários como técnicos têm esse tabu, né? Então a gente precisa trabalhar nisso e tocar para frente, que é conversando e escutando que a gente salva a vida. Lu? Não, eu só assino embaixo das palavras da Fábio e da Paula, né? Eu acho que é isso, a gente tem que, aos poucos, ir construindo essas pontes, esses cuidados, né? Desfazendo preconceitos, porque esse é o caminho possível, né? Eu acho que a gente já vinha, antes da pandemia, com, assim, todas as nossas questões de saúde pública, tanto de saúde mental como da saúde em geral, assim, com muitos déficits, né? Com muitas dificuldades, os serviços não estão fartos, e já não estavam fartos, né? Agora, durante esse período em que as exigências aumentaram em todos os âmbitos, ainda mais, né? Essa necessidade se faz presente, assim. Então, eu fico super contente, assim, de alguém como a Paula, né, que está junto né, nas elaborações dessas coisas todas, de poder, de estar batalhando, né, por esses espaços, assim, para que as pessoas possam ser cuidadas, né? Porque muitas vezes acaba que outros serviços ocupam espaço. Eu vi isso bastante agora durante a pandemia, né? Associações, a própria Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul montou um serviço de voluntariado para profissionais fazerem, né, serviços gratuito de atendimento para profissionais de saúde, enfim, o próprio trabalho que o CVV faz, né, que não é exatamente um substituto do trabalho de atenção em saúde mental pública, mas ele é um complemento extremamente importante, né, e ocupa um espaço, muitas vezes uma lacuna mesmo, que os serviços de saúde mental deixam, né. Então, acho que tudo isso, assim, eu vejo com algum otimismo essa questão dos assuntos serem tratados de forma menos pejorativa, sabe? Já não vejo muito espaço para piada, né? Do tipo, vai arrumar um tanque de roupa para lavar, né? Alguém que diga isso vai acabar a própria pessoa sendo ridicularizada por falar uma coisa sem cabimento, né? Então eu vejo assim esse tipo de discurso se enfraquecendo, e eu acho que isso é um bom caminho, assim, né? Da gente poder realmente tratar os assuntos com a seriedade que merecem, né? E esse espaço de ridicularização está se desfazendo. Eu vejo isso com muito bons olhos. Pessoal, estamos terminando. O papo está muito bom. Primeiro, eu queria também divulgar aqui a camisa do Interarte Clube de Guaíba. Eles estão fazendo uma campanha de Setembro Amarelo também, não sei se está para ver aqui. O Interarte é do Rotary, um clube de jovens voluntários. Nas redes sociais eles estão orientando as pessoas sobre a campanha de Setembro Amarelo. E sobre isso eu queria também passar a palavra para a Paula para falar um pouco da campanha de Setembro Amarelo da saúde mental do município, que está acontecendo, que eu estou vendo aqui, Seminário de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida, a 4ª edição. É isso, Paula? Isso, Pedro. Esse ano a gente teve que se reinventar. Esse seminário ele já vem sendo feito, né? É o 4º ano que a gente faz. Ele é voltado em especial para os trabalhadores da rede, né? Da rede de saúde, da rede de assistência, da rede da Secretaria de Educação, para que a gente possa instrumentalizar os profissionais, né? Não somente da saúde, mas de todos os outros espaços de cuidado, para acolher
esse tema, para trabalhar estratégias de prevenção de uma forma que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, né? Esse ano a gente fez o seminário na modalidade online, porque não podemos aglomerar, não podemos nos reunir com as pessoas, e a gente fez uma parceria esse ano também com a universidade, com a UBRA, que é a nossa parceira na área de saúde mental aqui no município. A gente tem diversos projetos em conjunto, né, o curso de psicologia em especial, e o SEPCOM, que é o Serviço de Psicologia Comunitária, então está fazendo a construção de materiais informativos na forma de vídeos e de cards para a gente divulgar nas redes sociais, grupos de WhatsApp, com o objetivo realmente de sensibilizar e poder falar sobre o tema. Então, a nossa campanha esse ano, ela está toda através das mídias sociais e, claro, fomentando nos serviços de saúde, sempre, isso aí não é no setembro, é todos os meses, né, o apoio das equipes especializadas para as equipes de atenção básica, para acolher os casos de saúde mental e falar também de uma forma preventiva, né, pensando em prevenção nas intervenções sobre o tema do suicídio. A gente tem divulgado nas redes sociais, eu vou te passar depois, Pedro, ver se tu consegue nos ajudar na divulgação também do seminário e desses materiais que estão sendo produzidos, vou compartilhar com a população em geral através das redes sociais e torcer para que o ano que vem a gente possa novamente se encontrar presencialmente e poder trabalhar com a rede de uma forma mais intensa essa campanha. Aqui eu estou vendo no dia 21 de setembro, às 11 horas, tem a palestra Suicídio no Silêncio Ele Cresce, com a psicóloga Monique Tassinari. Isso. Isso que eu estou vendo aqui. Isso, o primeiro encontro a gente teve foi uma colega da rede de saúde mental do município de São Paulo, ela trouxe uma experiência bem legal para a gente, e nós tivemos quase 200 trabalhadores da rede participando e interagindo nesse seminário, então foi muito bacana, teve um baita sucesso, assim, foi uma alternativa que a gente, foi nova, a gente não sabia se a gente ia conseguir atingir o público, então a gente teve 189, se eu não me engano, pessoas participando do primeiro encontro. Então, pessoal, estamos terminando, eu queria passar a última palavra para vocês três, de novo agradecer vocês por participar dessa live, Fabiana, Luciana e Paula, e eu queria deixar as últimas considerações de vocês para nós encerrar essa grande live que nós fizemos hoje, que está programada, né? Eu e a Fabiana temos falado direto sobre essa live, a Fabiana sempre aqui na minha vizinha, sempre comentando, dia 10, e agora que eu fui ver, hoje mesmo, dia 10, é o dia da prevenção ao suicídio, aí eu não sabia, eu soube hoje. Hoje, 10 de setembro, é o dia da prevenção do suicídio, né? Deu certinho a tua data da live. Deu certinho. Eu via protelando a data. Pedro, meus plantões, foi um prazer conversar com vocês, né? A gente tem que falar, eu me senti uma grande honra, né? A Paula é uma amiga de uma longa data, o Pedro adora falar dos meus cães nas lives, né? Milagre não latia hoje, eu já fiquei, quando latia ia ter duplo do microfone, pois ia ser microfone e pro teu. Era a minha preocupação, mas eu disse, a mamãe está conversando, então vamos ficar quietinho, senão não tem ração no final do dia, né? Mas, gente, foi um prazer, foi maravilhoso, eu tenho o meu projeto, que é Eles Vivem, né, que é para a gente ter os alertas das frases que as pessoas nas entrelinhas falam, que podem falar para manicure, para o catador de lixo, né? Então, para o seu jardineiro, pessoas que a gente tem que estar atenta aos pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença. E é nisso que eu falo, a gente falando, a gente salva. Muito obrigada pelo convite, gurias, foi um prazer estar com vocês.
Um prazer também. Agradeço mais uma vez o convite, Pedro. Adorei estar com vocês duas. Fabiana, fico feliz em saber do teu projeto e de ter pessoas em todas as funções, né, da saúde preocupadas com esse assunto. Isso é super, super importante. Paula, bom, já nos conhecemos de outros carnavais, né, Paula? Mas fiquei muito feliz de te reencontrar aqui, de saber o que tu tem feito. Vamos estreitar os nossos contatos também aí para frente. Acho que a gente cumpriu, né, com o nosso propósito aqui de poder falar desse assunto de maneira séria, de maneira cuidadosa e buscando gerar cuidado, né? E acho que fica essa ideia, assim, de que a gente possa se escutar, né, uns aos outros, de que a gente possa se acolher, né? De que a gente possa perceber os sofrimentos uns dos outros e não desqualificar aquilo de ruim que as pessoas sentem, né? Acho que às vezes eu tenho um pouco, já falei disso numa coluna também, né? Eu tenho um pouco de bronca com aquele slogan, como é que é? O good vibes only, sabe? Eu acho que a gente precisa trabalhar o all vibes welcome. Assim, todas as vibes são humanas e a gente precisa acolher os sentimentos bonitos, os favoráveis e os não tão favoráveis uns dos outros. E é assim que a gente se ajuda, e é assim que a gente cresce, e é assim que a gente se mantém bem. Fala, minha professora. Eu também agradecer, Pedro, mais uma vez. Eu brinquei no início também, Luciana, eu disse que a figurinha repetida vale, ele disse vale. Então, agradecer, Pedro, mais uma vez o convite, agradecer a Fábio, a Luciana, pessoas que eu já tive bons encontros durante a caminhada, espero que a gente tenha outros. Dizer que é um prazer falar desse tema, que é a minha vida dedicada para isso, é para trabalhar a saúde mental, é lutar para que as políticas públicas elas sejam fortalecidas, é tentar sustentar serviços públicos de qualidade, que acolham, que consigam ter responsabilidade com o cuidado, e eu amo muito o que eu faço, e o meu desejo é, sim, que a saúde mental seja cada vez mais valorizada em termos de política pública, porque eu acredito que uma população com um bom cuidado em saúde mental é uma população próspera, né? A saúde mental, ela impacta na economia, ela impacta nas relações, ela é o que a gente precisa cuidar para que a gente busque um mundo melhor. Então, o meu trabalho é esse todos os dias e eu me orgulho muito de fazer parte dessa história de luta por um reconhecimento dessa política pública. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço novamente todo mundo que assistiu, vocês três, que vocês sabem que vocês três moram no meu coração, né? Não é de hoje, né? Então, até a próxima quinta-feira que vem, às 7 horas, com o Papo Guaibense. Até mais.